Anônimo. Pois vamos aqui a um vídeo. Griffith, a humanidade em ser desumano. Muito pouco conhecido, vídeo com pouquíssima repercussão. Suponho eu que seja o próprio que tenha mandado o vídeo aqui para ser reagido. Ele tem a foto aqui, o ícone do canal é do Miyamoto, né? Do Ara Hideki. Underground até o talo, né? Nem tradução tem esse negócio, então... Putz. Vamos lá. Personagem de Berserk. E sempre que eu vejo alguém... Griffith é o melhor personagem de Berserk. E sempre que eu vejo alguém falando de Berserk na internet, eu vejo o fandom, né? Falando, nossa, como que o Guts sofreu. Cara, um dos poucos únicos seres humanos que nem eu, né? Que chamam Berserk de Berserk. Eu chamo de Berserk, né? Todo mundo aqui conhece que é como se fosse uma paroxítona, né? Berserk. Ou como que o Guts é muito foda, que não sei o que. Ou falando sobre o Griffith, como ele é um filho de uma puta. Ou umas... Eu acho o Guts o melhor personagem de Berserk, tá? Já deixo aqui o meu comentário prévio. Que pra mim o Guts é o melhor personagem. Piada de humor extremamente duvidoso. E pra mim é isso, a grande maioria da comunidade. E hoje eu quero falar do personagem mais bem escrito de Berserk. Griffith, durante sua infância, era um pobre fudido, que tem um sonho. Qual é a verdadeira pronúncia? Eu não sei como se pronuncia, né, nas regiões escandinavas da Europa, do, né, período setentrional ali, na região setentrional, mas eu já vi japoneses chamando de Berserk. Berserk no Kaiba de mangá. Aí, tipo, né? De ser alguém da nobreza, um rei. E uma coisa que eu acho muito única nesse personagem é o senso. Berserk também já escutei, né? Também já escutei. De individualidade que ele tem. Suponhamos. Só que é meio... Ah, cara, suponhamos? Aonde, cara? O português, por favor? Suponhamos. Tem um sonho de ser alguém da nobreza, um rei. E uma coisa que eu acho muito única nesse personagem é o senso de individualidade que ele tem. Suponhamos que você veja um... Ele falou na moral. Não, ele falou na moral, não foi meme não. Ele falou na moral, na moral. Cara tentando fazer uma maldade com uma menina. Você com certeza faria algo... Na moral. Desse tipo. Mas... será que isso é o certo? Se olharmos da perspectiva que aquela pessoa é um igual... nem pior, nem melhor que você, ela só está em uma situação pior, uma situação ruim. Então o correto não seria prezar por sua individualidade e dar a oportunidade de ela se defender? Eu faria a primeira opção e foda-se, mas a segunda opção foi a que Griffith escolheu, com a casca, a sua combatente mais fiel. E porra, mano, isso é muito foda, principalmente se a gente for ver o semblante messiânico que esse personagem tem. E esse tipo de atitude, né, de dar oportunidade pra pessoa se assemelha muito com o Deus cristão, né? Porque Deus não faz as coisas por você, né? Ele te dá a oportunidade de fazer a coisa que você quer. Ele te dá o pão, a faca e o queijo na mão pra você passar o queijo no pão, tá ligado? Ele não vai te dar o pão já com o queijo, tá ligado? Ele vai te dar a oportunidade de realizar aquilo que você quer. E se a gente for ver em Berserk, tem muitas outras referências ao cristianismo, de várias outras formas. Isso aí é o Kadeseu, né? O Kadeseu pode não ser necessariamente cristão, mas tudo bem. Tem referências cristãs mesmo em Berserk. Eu acho que essa messianidade que ele colocou no personagem do Griffith foi muito inspirada no cristianismo mesmo. E é essa a visão do bando do Falcão sobre o Griffith. É uma relação de admiração, como se ele fosse um ser maior, de outro mundo. Isso torna ainda mais rica a relação do Griffith com o Guts. A gente pega essa faceta mais infantil, mais humana daquele personagem, que mais se parecia com um deus. Em grande parte do tempo, a gente vê o Griffith como essa figura inabalável, que sempre tem um plano foda. E com o passar da trama... um meme desnecessariamente agressivo. Vai se escalando uma ambiguidade cada vez maior nesse personagem, como a cena dele falando que só considera a pessoa como um verdadeiro amigo, aquela que se iguala a ele,
Mas quando o Guts deixa o bando do Falcão, ele fica abalado. Aquilo claramente abala o ego dele. Porque além dele ser abandonado, ele é derrotado num confronto direto. E isso é uma das coisas mais interessantes desse personagem. Não dá pra saber com muita clareza o porquê exato das suas ações. Talvez ele já considerasse o Guts um igual, ou talvez... Aí você deveria manter o paralelo cristão, né? Se você agora acabou de passar a página pra uma parada sobre mesquianez, malquerança, na verdade, malquerença, personagem que diz uma coisa e age de outra forma, ego, você deixou o paralelo anterior sobre cristianismo de lado, porque se você tá comentando como uma figura messiânica que tem ego, a figura messiânica com ego tá de sacanagem, né? Essa noção de amizade que tenha sido algo que tivesse feito, mas que internamente ele não concordasse. E a lista de interpretações vai muito além. Mas essas são as duas coisas que mais me vêm à mente quando eu lembro dessa cena. E isso não é foda só por ter várias interpretações, mas sim porque isso é inerentemente humano. Essa ambiguidade em nossas ações, reações. Pronto, aí já deixou de ser uma figura messiânica cristã. Você pode até falar que é apostólica, vai. Porque eu acho que João era meio sapeca, né? Não sexual, mas assim, de toda hora tá tricky. Alguns ali não eram tão certinhos. Até tem aquela mensagem curiosa de que Jesus não ria. Por que Jesus não apareceu de nenhuma forma rindo, sorrindo? Qual era o humor de Jesus? Um texto que eu li uma vez eu achei curioso, porque eu de fato nunca vi uma apresentação cristã de Jesus de Nazaré rindo, sorrindo, aquela coisa assim. Como se ele fosse fora, né, das amarras expressivas humanas, né, de jocosidade. Essas incompreensões de nós mesmos e dos outros. E depois disso, Griffith vai afogar o ganso com a princesa. Novamente, novamente, isso aqui não tem, né, um ser iluminado, digamos assim, não pode cair em tentações carnais, de necessidades pífias. Aqui, claramente, ele não estava só querendo ter prazer, ele obviamente estava tendo uma demarcação política, né? Mas essa demarcação política tem de pesares enormes para a causalidade de suas ações. E que, com certeza, alguém supostamente iluminado, baseado, né, nesses contextos messiânicos, não estaria de acordo. É outra cena que tem várias interpretações. Pra mim, um personagem faz aquilo como uma necessidade de impor o seu poder. Porque lá atrás ele teve seu ego esfacelado. Então essa foi a forma que ele tentou recuperar o seu ego, né? Que resultou na sua ruína. Com ele sendo pego e... Pois é, onde é que tá a parte cristã? Eu tô pegando muito nesse comentário, porque foi Basalar, ele comentou primeiro. Foi o primeiro tópico que ele trouxe do vídeo, sobre a possível relação cristã, messiânica, abraâmica de Griffith. E que essa parada... Sim, Berserk tem muitas referências cristãs. Tanto que um dos melhores vídeos que tem sobre Berserk é patrística do Link, do Alexandre Link. Curiosamente, um dos piores vídeos de Berserk também é do Alexandre Link, né? Que ele fala sobre a interpretação sexual de Berserk, que é péssima, um dos piores vídeos que eu já vi. Mas enfim, é a dualidade do homem, né? Que tá à mercê das interpretações. ele pode. Torturado por cerca de 1 ano, ficando com um corpo praticamente inútil. E depois desse 1 ano, ele foi resgatado pelo seu bando, com ele se encontrando numa situação não muito agradável. E a partir daí que se dá início a um arco que só a arte conseguiria aplicar tão bem, com tanta maestria como foi. Porque a arte consegue expressar emoções e noções que somente com a linguagem verbal nós não conseguiríamos acessar tão bem, a gente não conseguiria assimilar Não. tão bem aquela noção. Vamos pegar aqui 2 mangás. Não, peraí. Expressões verbais, elas têm outro universo semântico e artístico, estilístico.
quadros abertos, né, painéis extensivamente lindos, belos. Berserk é um dos mangás mais bonitos que a gente tem acesso. Comunicam coisas que realmente livros não hão de comunicar, mas livros hão de comunicar coisas que Berserk não pode também, né? Existe um desmerecer bem grande no mundo de novel, porque a galera tá acostumada com light novel, que é só diálogozinho idiota, né? Toaru Index, a prosa de Toaru Index é um lixo, pelo menos por parte da tradução. Que fulano vai falar, não, eu não gosto de você, bate porta. Ai, como é que pode, você não gosta tanto dele assim, bate porta de novo. O quê? Mas eu não fiz nada direito, tropeça. Ai, sentiu dor. Isso aí, socorro, realmente não tem como chegar perto. Mas se você para e ler um livro realmente bem descritivo, bonito, de prosa ímpar, você vai ver que existem potencialidades que não são acessadas pelo mundo visual. E existem potencialidades do mundo visual que não são acessadas pelo mundo verbal. São apenas formas de como o ser humano consegue tanger o primoroso mundo artístico. Que eu já falei aqui no canal. Chainsaw Man tem um estilo artístico, um estilo de traço que parece muito adolescente no sentido de ser rabiscado, muito no sentido de ser desleixado, de ser rebelde. E nesse sentido, a narrativa de ser rebelde tudo bem. E a estética visual do mangá acompanham lado a lado com seus temas, porque Chainsaw Man é muito na questão do adolescente, dele se conhecendo ali, do Denji, dele conhecendo paixões, dele tendo amor, com o progresso da história, acompanhando isso e com ele tendo reflexões sobre ele mesmo, sobre o que ele tá vivendo, que não vão muito longe, porque ele é um adolescente. E não é pra ele ser um cara mega inteligente, com ele fazer elaborações mentais que mudem a vida do leitor. Não, e a estética desse mangá escancara isso, que ele não vai além disso porque ele é um adolescente. Porque é a hora cara desse filho da... Mas agora pensa, se o mangá tivesse uma arte super realista que nem de Berserk, isso não faria tanto sentido, ficaria até tosco em certo sentido. E vamos lembrar... Tá se fabricando na gente mesmo, hein? Tá, o cara aqui é do caldo. Eu acho que esse aroma aqui, esse perfume aqui, acho que você já passou por essas áreas, hein, campeão? Não tô desmerecendo, não. De fato, você tá correto. Que o protagonista tem a porra de uma motosserra na cabeça. Não existe nada na ficção mais adolescente que isso. Em Berserk, a arte ser tão realista assim... O pior é que o mundo adolescente, ele mudou, né? Curiosamente. Claro que não tem nada a ver com o vídeo do rapaz. Mas eu tô achando muito curioso que o universo adolescentístico que nós estamos tangendo agora, a geração, não é mais rock. O rock and roll, metal... subversão. Não, agora é trap. All girls are the same. They're all in my brain, love. Agora é trap. I meant it. Oh my God, oh no, you did it. Fucking sip it. I'ma draw the whole bottle. Hard liquor. Hard truth can't swallow need the bartender. É só os trapzão, rapzão agora. A molecada é isso, gente. É isso aí. Mudou. O jovem hoje, vou fazer estética jovem. A estética jovem é metal, rock and roll, yeah, you are my space invader, voice inside my head. Não é, gente. Não é, gente. Acabou. Esse jovem dos anos 90 é nostálgico. É isso aí, meu irmão. As epistemes mudam. Pois é. É muito mais fundamental do que até mesmo em Chainsaw Man. Como que, sem o traço do Kentaro Miura, aquele traço ultra mega realista, ultra mega detalhado, passaria a sensação de nojo, a sensação de ódio, com ações repugnantes, com ações nojentas. Essa página tu pegou também da onde, hein? Tanto... A página ali tão linda, ele pegou aonde? O negócio todo bulhufa, a roll do moleque tá zoado aqui. Ele não conseguiria repassar essas sensações, essas emoções em nós, sem esse tipo de traço. Além disso, tem toda a questão do Kentaro Miura brincar com a mídia que é o mangá, de haver só duas cores, o preto e o branco, com ele sempre abordando essa questão binária entre bem e mal e interligando, ressoando cores negras e cores brancas com intensidades diferentes, com formas diferentes, com texturas diferentes. Isso. Miura, ele faz isso muito bem. Poucos artistas mangakás têm essa habilidade do preto e do branco e seus semelhantes, né? Que também tem cinza aí, como vocês podem ver. Mas ele tá falando a verdade. É textura. Impressionante como Miura tem uma habilidade visual que não se prende só
a traço, tá? O Miura também é um ótimo quadrinista. Só que a galera não tem tanto contato assim com boa quadrinização, aí fica estupefata com o visual dele, que é também, né? Obviamente, evidentemente, um grande visual. E com isso, ele vai abordando aspectos da humanidade que não seriam simplesmente repassadas através da linguagem verbal. E mesmo se eu fosse um cara muito assíduo, um cara extremamente intelectual no que se baseia a linguagem verbal, em expressar o que a linguagem consegue repassar ao máximo para outra pessoa, eu não conseguiria repassar tudo o que está em Berserk, tintim por tintim, de uma forma que desse tanta emoção, que desse tanto impacto em outro ser humano, sem ser pela arte, por um... Mentira. Recomendo demais a leitura Abhinavagupta, Meditações, Bhagavad Gita. Duvido não chorar lendo, tá? Duvido. Um meio que não se usa somente a linguagem verbal, mas sim outros meios de linguagem, outros meios de comunicação que se entrelaçam de uma maneira tão orgânica, de uma maneira tão única, que não seria possível expressar somente com palavras. E daí surge... Eu não vou ser redundante, que eu já falei isso no início do vídeo, tá? Eu acho que eu deixei bem claro ali minha opinião sobre isso. Não preciso ser redundante aqui. Só tô pausando pra comentar, né? Que já está sinalizado. Se você não percebeu o que eu falei anteriormente, por favor, volte um pouco, tá? A catarse, que é o eclipse, que é um símbolo que é associado à dualidade. Pensava que tu ia recomendar o livro das vacas. Eu duvido alguém aqui, ó, pronto, já que ele tá falando de Berserk ser insubstituível no mundo das artes, que é isso que ele tá falando, né? Não tem como você transpor pra literatura. Pois aqui eu faço o comentário. Eu duvido qualquer expressão visual chegar perto do que está nas palavras de Caos. Aquele livro, Vacas, é inominavelmente dentro de palavras. Não existe. Não tem gore suficiente que me destoe psicologicamente como foi o livro de Caos, tá? Não é a mesma coisa você descrever a textura dos lábios de uma vaca do que você ver um cara fazendo isso. Não é a mesma coisa, tá? Sim. Equilíbrio e a transformação, o bem e o mal, quando a lua se interpõe entre a terra e o sol, quando se há uma interrupção temporária da luz do sol, simbolizando a escuridão que antecede a renovação e o renascimento, quando a luz é temporariamente obscurecida para que se possa refletir sobre as próprias sombras. E olha que foda. Esse aqui não é aquela banda, não? Aí, galera, como é o nome dessa banda? Antecede a renovação e o renascimento, quando a luz é temporariamente obscurecida. Aí. Pô, eu esqueci o nome, cara. Eu escutei, eu não terminei não. Só que tava bom. Eu vou até escutar de novo. Era legal, pô. Godspeed. Para que se possa refletir sobre as próprias sombras. E olha que foda. Um personagem que sempre teve como alegoria o sol, que é a verdade, força, poder, tendo que encarar a própria escuridão que negligenciou por toda a sua jornada, com o sacrifício de Griffith sendo muito humano, justamente por ser uma ação tão desumana. E uma das coisas que faz ser tão abominável esse sacrifício que ele faz é por ser algo material, mas esse objetivo dele ultrapassava isso, porque ele tinha aquilo como motivação de vida. Ele sacrificou muita coisa em prol daquele objetivo, pessoas que tinham potencial de ser tantas coisas, companheiros, até mesmo o seu próprio corpo. Se ele largasse seu sonho, todo o sacrifício e as pessoas que deram a vida por aquilo, teria sido tudo em vão. E o ponto é que aquilo era a coisa mais importante para ele, e é por isso que ele sacrificou.
Se fosse o Guts no lugar dele e ele tivesse que sacrificar todos ali pra salvar a Casca, ele com certeza faria, porque aquilo é... Cara, é uma parada que eu comentei com... Eu literalmente comentei no vídeo de vilões, né? E eu vou dar um trecho aqui de que eu comentei lá no vídeo de vilões, que ainda não saiu, né? Mas tá feito já. Eu comentei assim, bem rápido. O Nicola... Não tem egoísmo, né? Eu tava falando sobre justamente egoísmo. Não é nenhum problema o Nicola querer que a portuguesa vá encastelando títulos. Saia da divisão paulista e vá pra Série D, C, B, A, Libertadores, Mundial. Não tem um ato egoísta assim do Nicola. Na verdade, ele tá fazendo um ato nobre. É uma vitória. E nenhuma forma ele tá sendo errado nisso. Acontece que se o Nicola quiser essa vitória passando a perna nos outros, que seria sendo desonesto, cartões vermelhos, faltas que não existem, pênaltis que não existem. Se o Nicola tivesse com vontade do time dele ser campeão, de maneira mais suja possível e não ligar pra esse ato, aí sim, tá ligado? Aí sim é uma parada que justamente aqui não faz sentido. Isso aí é um valor impetuoso. Falta de empatia mesmo, assim, uma coisa nojenta. E ele sacrificaria tudo pra salvar a Casca? Então, é aquela parada. Cara, você olhar pra um objetivo seu e não ligar pra nenhum dos avanços que o caminho pelo qual você passa tem, você tá sendo um escroto. Escroto. Aí, qual é o problema de eu querer o São Paulo ou o Vasco campeão? Pô, eu não quero que ninguém sofra com isso. Eu não quero que, tipo, lesione o jogador, que ele exploda o Arrascaeta, que ele exploda o De La Cruz. Simplesmente vermelho pra todos os jogadores, que nem, né, Galo e Flamengo em 81. Galo e Flamengo em 81, o torcedor do Flamengo sabe que não foi culpa do Flamengo. Não foi o Flamengo que comprou aquilo que aconteceu, sabe? Enfim, né? É a coisa mais importante pra ele. Entre um e outro, a única mudança é o alvo, porque os dois têm o mesmo papel nessa história de ser a coisa mais importante pra aquela pessoa. O que faz ela ter a motivação pra fazer o que faz, o que motiva ela a viver. E é lógico. Sim, é ação humana, desumana e tal. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado, né? Isso é um debate. É um debate que foi implementado pelo Miura. Não tô dizendo que tá certo, que tá errado. Eu só acho que na visão dele o Guts faria isso, só que não faria, tá? Na minha visão, o Guts nunca faria o que o Griffith fez. Não acho. Não acho. Acho que a gente tem mais empatia pela segunda opção porque é uma pessoa, né, ali. Não é um objeto material, né, que nem o do Griffith. E é justamente isso. Não importa o alvo, e sim a pessoa que tá por trás da escolha. A pessoa sempre vai escolher, ou quase sempre, é muito difícil, numa situação de vida ou morte, de perda total ou de conquista total, ela escolher o que é mais moral, o que seria mais moral. A Casca morrer em prol de 50 vidas, ou o sonho do Griffith não ser realizado em troca de 50 vidas. Essas coisas seriam as mais morais, mas pro indivíduo que tá escolhendo ali, é uma escolha extremamente difícil, mesmo colocando a moral em jogo, porque é tentador demais. O ser humano, em quase todas as vezes, tentador, quase todas as pessoas colocariam o seu desejo primordial em primeiro lugar. E só da escolha ser difícil e tentadora, apesar da racionalidade, apesar da moral ir contra o seu próprio desejo, você vai ficar extremamente tentado mesmo assim. E daí surge a discussão da essência humana, se ela é boa ou má. Por exemplo, no cristianismo, se tem o entendimento que a essência humana é ruim porque o homem foi corrompido pelo mal. Ou o Yin Yang, que tem como entendimento que toda ação boa tem maldade e que toda ação má tem bondade ali. E que esses conceitos binários nunca se separam. Só que eu acho que não seria isso também, porque... Resumiu bem, tá? O que é que você vai dizer que não é bem isso? Mesmo que seja verdade que toda ação ruim tenha um fundo de bondade e vice-versa, eu acho que nas instâncias humanas isso se ramifique tanto que esses dois polos se entrelacem tanto que já se torna outra coisa, já vira algo além desses conceitos binários. Oxê.
Como assim, cara? Você tá dizendo que é cinza? Mas é justamente o comentário que o taoísmo faz, é de que existem bem e mal, e que eles não são cinzas. Os preceitos, eles estão estabelecidos, os pilares existem. As ações são cinzas. Porque se fosse pra ser cinza, o exemplo do Yang era um cinza, uma bola cinza, né? Torna apenas o que é o ser humano, que é o ego, a identidade que... Não, ser humano não é ego, não. Que papo é esse, cara? Que papo é esse? Ser humano não é ego, não. Ser humano não é ego, não. Isso aí, isso é, não, isso é uma, não, não. Isso é uma armadilha. O ego é uma armadilha. O ser humano não é ego. De forma alguma. Você quer um exemplo clássico, assim, de que o ser humano não é ego? Poxa, todo mundo parabenizando o Nicocado Avocado. Não sei se vocês viram agora. Gente emocionada. Que o Nicocado Avocado, ele perdeu 100 quilos, né? Tá magro de novo. Pelancudo, mas tá magro. O que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Estando feliz pelo Nicocado Avocado? Nada. É uma ação na qual eu estou feliz sem meu ego estar sendo amaciado. O ego é uma característica que é uma armadilha, uma arapuca, não caio nele. Que daí se ramifica pro egoísmo, que daí surge a motivação por trás de toda ação humana, porque independente do que você faça, você irá sempre escolher você mesmo, sempre fará o... Não, cara, não... Que papo é esse? Eu não tô falando que Berserk está errado em trazer essa discussão, tá? Eu tô falando que o rapaz aqui que tá maluco. Como é o nome dele? Santry. Que isso, Santry? Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim? Como assim, velho? Se o meu... Se, tipo... Você não conhece inúmeras histórias do cara que sacrificou a vida dele pela família? Né? Vou proteger aqui minha mulher. Você pode entrar... Você pode ver. Todo, na rua, assim... Ah, se um bandido fizesse, eu vou matar um de vocês. Você ou sua mulher, o que é que você escolhe? Eu, porque eu sou o homem da casa, eu tenho que proteger minha família, eu. Ah, Igor, ele tá só sinalizando pra entrevista. Não, mas tem casos reais disso. Ponto. Tá ligado? Não precisa se preocupar com a sinalização de virtude na rua. Realmente existem vários exemplos de pessoas que simplesmente se sacrificaram pela família. Tá ligado? O eu. Eu tenho exemplos próprios aqui, mas eu não vou dar detalhe porque o vídeo ficaria muito longo, né? Mas enfim. Tô só desmembrando aqui o pensamento do cara de maneira rasa, como ele tá trazendo também. Ele tá trazendo um termo, né? Vamos ficar na paisana aqui, né, gente? Todos somos amigos. O que é melhor pra você. E não existe ação altruísta na humanidade. Porra! Vou dar um exemplo aqui, que pelo menos a grande maioria das pessoas concordaria que é altruísta. Vamos extrapolar aqui pra algo bem difícil. Você tá lá no terminal. Refutou o budismo. Refutou o cristianismo, né? O que Jesus fez? O que foi que Jesus fez, hein, campeão? Você refutou o cristianismo agora. Andando de carro, sei lá, você tá andando na rua e você vê um mendigo pedindo dinheiro, pedindo esmola. Aí você vai lá e entrega 50 pra ele, tá ligado? Muitos diriam que isso é uma ação altruísta, porque, nossa, eu entreguei aquele dinheiro sem esperar nada em troca, sem esperar que ele retribuísse com alguma coisa e tal, que não sei o que. Mas o ponto é que você tava esperando alguma coisa, porque quando você faz isso, você entrega o dinheiro pro cara, o cara te agradece normalmente se ele for educado, né? E você vai sentir, nossa, ajudei alguém, você vai sentir aquela sensação boa de ter ajudado alguém. E esse é o ponto. No fundo, você fez isso por esse sentimento, não só por esse sentimento que você fez aquela ação, mas só de você receber aquele sentimento em troca da sua boa ação, já deixa de ser altruísta, porque você recebe. Cara, então, existe sim a armadilha, né? Do sentimento bom de estar ajudando alguém. Existe sim. Só que eu vou tentar aqui não me emocionar muito porque é uma parada muito pesada. Tava voltando do banco com meu pai. Aí, tipo, tinha um cara
ali perto de onde a gente estacionou o carro. E a gente entregou 5 reais pra ele, assim, né? Entregou 5 reais. Aí ele fez assim, é quanto, meu filho? Não, 5 reais. Não, obrigado, pô, é que eu não enxergo mais. Cara, assim, tipo... Não existe, pô. O cara não tem nada. O cara não tem nada, gente. Nada, nada, nada. E... O cara não enxerga. Um pedinte. Um indigente. Eu não tô nem aí, pô, se eu tô feliz ou não entregando dinheiro pra esse cara. Toda vez que eu passo lá, eu entrego pra ele, pô. Assim, é automático, pô. O cara desse tem que ser assistenciado por alguma coisa. Se esse estado de merda que a gente paga imposto não tá ajudando esse rapaz, eu faço na mão mesmo. Sabe? E não importa o meu sentimento por isso. Eu tenho que ajudar esse cara. Eu sei das condições dele que, assim, não tem reversão. Tá ligado? Eu não tô me sentindo bem por estar ajudando ele. Não, não é isso. É um dever. Sabe? É muito pesado, cara. Se vocês tivessem acesso visual, assim, de como o cara não tem nada. Nada. Ele nem enxerga, né? Enfim. Recebeu algo em troca. E é por isso que eu acho que não seja que o ser humano tem uma essência ruim, ou que seja a mistura de ambos, só que um tá sempre se sobressaindo sobre o outro. Eu acho que se mistura tanto que já vira outra coisa. E é isso que eu acho que Berserk também quer passar. Porque mesmo que o Fento tenha feito aquelas atrocidades, tenha feito tanta merda, mesmo ele sendo corrompido pelo mal e quase se tornado uma massa 100% maligna, ele mesmo assim não é 100% ruim, porque no Tá freestyle pra caramba, né? Tá bem freestyle aqui mesmo. Isso aí tá. Você falou disso, tá freestyle total. exato próximo arco, a gente já tem noções de que não existe essa completa corrupção do ser humano. Porque até um ser que fez o sacrifício igual ao Griffith, existe algo além da ideia de maldade, mesmo que seja um estado ínfimo, quase inexistente. E é isso que eu acho que é o ser humano, que ele sempre vai fazer o que é melhor pra ele, independente da ação que ele faça. Peraí. Você tá dizendo então que independente da maior maldade que a pessoa cause, ela ainda tem um pingo de bondade. Ou seja, ela vai ligar pra si própria. Você está usando um sinônimo de que bondade é cuidar de si próprio, né? É ser egocêntrico. O sinônimo de bondade pra você é se cuidar. Você deveria trabalhar bem melhor esse seu posicionamento, tá? Tá errado. Se lá no fim, ainda existe um pingo de bondade, e isso sempre represente como conclusão egoísmo, você está fazendo o resultado de que egoísmo é bom ou que você está se auto-refutando. Porque se porventura você acha que egoísmo é ruim, ainda assim na sua concepção existe um pingo de bondade. E essa bondade não seria egoísmo, ou seja... Entende que você está se auto-refutando? Duplamente. Tanto x1 como x2, x e x', tá ligado? O tema de família é tão importante em Berserk que o filho da Trindade Griffith, Fento, e Moonlight Boy é do Gus. Ah, verdade, Moonlight Boy, né? Verdade. E em paralelo com o cristianismo, o filho não seria de Deus e Deus, nesse caso, não seria o pai. Daí Griffith também não é pai. E essa ideia de família de Griffith está infectado no sentido de ser filho de Guts, de certa forma concorre, né? Concorre com o sonho maluco de Griffith. Olha, Blomirto, né, Gelpa? Falou muito, mas acho que ninguém entendeu o seu ponto aqui sem estar nos atuais de Berserk, né? Porque o próprio Moonlight Boy é uma parada que aparece muito depois e ele tá aqui no Golden Age. Mas enfim.
Coloque na sua cabeça, 90% do que você pensa já foi pensado de maneira mais profunda no passado. Essas suas ideias não são novas, amigão, e provavelmente já são obsoletas. Que isso, Guts? Que isso, Guts? Você sabe o que está na sociologia hoje, Renan? Você entende o que eu estou falando, Renan? Você por acaso leu algo do que eu estou comentando, Renan? Você tá igualzinho aqui agora. Que é isso, cara? Para aí, calma aí, cara. E é isso que eu acho que Berserk quer mostrar em partes. E é por isso, inclusive, que o Griffith estu a casca. Porque ao ele concordar a sacrificar seus amigos e ser corrompido pela ideia do mal, ele parou de ser meio que humano, ele parou de sentir algo pelos que ele sacrificou. Ele mesmo diz isso, falando que ele achava que iria sentir algo ao ver uma cena daquelas. Eu sinceramente não tenho conclusão sobre o que de fato aquilo ali quer dizer, tá? Realmente não tenho uma conclusão interpretativa sobre o que aquilo ali quer dizer. Podem ficar à vontade aí, podem me manipular, podem me iluminar, mas eu não tenho convicção do que foi que o Miura quis escrever nessa cena. Com todas as pessoas que acompanharam ele, mas com o Guts foi diferente. O Guts foi o único que ele não se desprendeu totalmente naquele momento, porque o Guts era equiparável ao sonho dele. Com o pós-eclipse, ele tendo um tipo de sentimentalismo apenas com o seu sonho. Mas se a gente for lembrar, o Guts foi a única pessoa dentre milhares de aliados e dezenas de milhares de inimigos que fez com que ele esquecesse seu sonho. Apenas ele conseguiu fazer isso. Com isso, ele sendo a única coisa no mundo que se equiparasse ao seu sonho. E vimos lá atrás que por ele ser subjugado pelo Guts, e depois disso, ele sendo salvo várias e várias vezes pelo mesmo, e é por isso que ele estu a casca, para ele se mostrar superior, colocando ele na posição mais frágil e submissa possível, porque... Ok, é a que eu tenho, mas não tenho convicção, mas essa é a interpretação que eu tenho. Foi isso que ele sentiu ao ser salvo várias e várias vezes pelo Guts, e ele tendo aqueles olhares de pena, tendo sempre que ser salvo por ele. E por isso que ele fez aquilo, para provar ser superior e sobressair para ele conseguir o seu sonho sem nenhum empecilho mental. Tanto é que para ele ter certeza que superou tudo aquilo, toda aquela jornada com o Guts e o próprio Guts, ele depois do eclipse, depois que ele consegue retornar à vida na Terra, né, no mundo terreno, ele vai lá e vê o Guts só para ver se ele sente algo em relação a ele. E ele concluiu que ele não sente. Então, eu acho que foi isso que o Griffith teve de intenção ao fazer aquilo com a casca. E é isso tudo que eu tenho a falar sobre o Griffith até o arco do Eclipse. E como eu li o mangá todo, eu poderia estender mais sobre esse personagem até o final do mangá. Mas... vídeo interessante para ser reagido mesmo. Foi uma discussão, não concordo de vários dos pontos que o cara trouxe, mas também concordo com alguns pontos que ele trouxe. Foi um bom vídeo para reagir. Não sei se foi o próprio rapaz que mandou, mas foi um vídeo bom pra reagir.